Essa é a série Em Busca da Verdade, episódio de número 13. Se Deus sabe tudo, o que vai acontecer? Então será que nós realmente somos livres? Pense nisso por alguns segundos. Se Deus já sabe hoje exatamente o que você fará amanhã, você poderia escolher fazer algo diferente? Ou se você escolher algo diferente, significa que Deus não sabia o que você faria? Parece uma pergunta simples, correto? Mas essa questão envolve alguns dos maiores mistérios relacionados a Deus, ao destino, à liberdade humana e às nossas próprias escolhas. Shalom, eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. Aqui nós não estamos simplesmente procurando respostas prontas. Estamos fazendo perguntas, examinando, investigando. E hoje eu quero colocar diante de você uma questão que pode mudar a maneira como você enxerga sua própria liberdade. Se Deus conhece o futuro perfeitamente, até onde vai a nossa liberdade? A Bíblia apresenta Deus como alguém que conhece todas as coisas. No Salmo 139, encontramos uma descrição profunda sobre o conhecimento de Deus. O salmista fala sobre Deus conhecer nossos caminhos, nossos pensamentos e aquilo que ainda está por vir e acontecer. Então surge uma pergunta inevitável: se Deus já conhece o futuro, esse futuro está determinado? Imagine que Deus saiba que amanhã, às 10 horas da manhã, você fará determinada escolha. Chega amanhã, são 10 horas, e você faz exatamente aquilo que Deus já sabia que você faria. Você foi livre? Agora imagine que você tente escolher outra coisa. Se você conseguir fazer algo completamente diferente, então aquilo que Deus sabia anteriormente estaria errado? Mas se Deus possui conhecimento perfeito, como poderia estar errado? Percebe o tamanho da questão? É justamente aqui que precisamos fazer uma distinção, uma separação importante. Uma coisa é Deus saber o que nós vamos fazer. Outra coisa é Deus nos obrigar a fazer aquilo. Será que conhecer uma decisão é a mesma coisa que causar essa decisão? Pense alguém que conhece muito bem uma pessoa. Você conhece o jeito dela, conhece sua personalidade, conhece seus hábitos e sabe que diante de determinada situação, provavelmente ela tomará determinada decisão. O seu conhecimento sobre aquela pessoa obrigou aquela pessoa a escolher? Não. Você apenas conhecia o comportamento dela. Agora imagine isso em uma dimensão infinitamente maior. Deus não apenas conhece nossas descendências. Segundo a fé bíblica, Deus conhece perfeitamente todas as coisas. E isso torna a questão muito mais profunda. Mas conhecimento e determinação necessariamente significa a mesma coisa? Talvez não. Talvez não. E encontramos na própria Bíblia várias passagens que apresentam o ser humano diante
de escolhas. Em Deuteronômio, capítulo 30, por exemplo, encontramos uma declaração muito forte. Escolhe, pois, a vida. Perceba a palavra. Escolhe. Existe uma decisão colocada diante do ser humano. Em Josué 24 também encontramos: escolhei hoje a quem sirvais. Mais uma vez aparece a ideia de escolha, e isso nos leva a uma pergunta: por que a Bíblia apresentaria tantas vezes escolhas ao invés ao ser humano se nossas decisões não tivessem importância? Por que Deus apresentaria caminhos diferentes para que o próprio ser humano escolhesse? Por que havia advertências? Por que existiria responsabilidade? Talvez porque nossas escolhas realmente importam. Mas então surge outra pergunta. Se Deus já sabe qual escolha vamos fazer, por que ainda somos responsáveis por elas? Essa é uma questão difícil. Mas talvez a resposta esteja justamente na diferença entre saber e obrigar. Imagine que você assista a um filme pela segunda vez. Você já sabe exatamente o que acontecerá no final. Você sabe quem fará determinada escolha. Sabe quem irá embora. Sabe quem ficará. Sabe como a história termina. O seu conhecimento do final fez os personagens tomarem aquelas decisões? Não. Não. Você apenas conhece o resultado. É claro que Deus não é simplesmente alguém assistindo a um filme. Esse exemplo é limitado, esse exemplo que eu estou dando aqui. Mas ele ajuda a compreender uma ideia. Saber o que acontecerá não é necessariamente a mesma coisa que causar aquilo. E isso nos leva para outra questão ainda mais profunda. Se Deus nos deu liberdade, por que Ele permite que escolhamos o mal? Por quê? Porque alguém pode escolher mentir. Porque alguém pode escolher roubar. Porque alguém pode escolher trair. Por quê? Porque alguém pode escolher destruir a vida de outra pessoa. Talvez porque liberdade verdadeira envolva a possibilidade de escolha. Se existe apenas uma opção possível, podemos realmente chamar isso de liberdade? Imagine alguém dizendo: eu escolhi amar. Mas essa pessoa não tinha nenhuma outra possibilidade. Ela foi programada para amar. Isso seria a mesma coisa? Agora imagine alguém que poderia odiar, poderia abandonar, poderia prejudicar, mas mesmo assim, tendo essa possibilidade, escolhe amar. Essa escolha parece possuir um significado diferente. Talvez seja por isso que a liberdade seja tão valiosa. Mas existe um lado perigoso. A mesma liberdade que permite amar também permite odiar. A mesma liberdade que permite construir também permite destruir. A mesma liberdade que permite ajudar também permite ferir. E talvez seja exatamente por isso que nossas escolhas tragam responsabilidade.
Entendeu? A Bíblia não apresenta o ser humano como alguém completamente sem responsabilidade. Pelo contrário, somos constantemente chamados a escolher o bem, escolher a justiça, escolher o amor, escolher o caminho que conduz à vida. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Talvez nós não tenhamos controle sobre tudo o que acontece conosco, mas temos alguma responsabilidade sobre aquilo que fazemos diante do que acontece. Você não escolhe todas as circunstâncias da sua vida. Entendeu? Não escolhe onde nasceu. Não escolhe tudo aquilo que outras pessoas fazem. Não controla todos os acontecimentos. Mas existem decisões que estão nas suas mãos. Apenas com você. Você pode escolher como responder. Pode escolher perdoar. Pode escolher buscar conhecimento. Pode escolher abandonar uma atitude destrutiva. Pode escolher ajudar alguém. Pode escolher fazer bem quando ninguém está olhando. E talvez seja aí que nossa liberdade realmente seja colocada à prova. Agora pense em outra coisa. Se Deus sabe o futuro, será que podemos surpreender a Deus? Se amanhã você dizer algo que Deus não sabia que faria, então Deus não conhecia perfeitamente o futuro, infelizmente. Mas se Deus conhece perfeitamente sua decisão, como essa decisão continua sendo realmente sua? Talvez essa seja uma questão que ultrapasse nossa capacidade de compreensão. Afinal, estamos aqui tentando compreender a relação entre um Deus que, segundo a fé, está além do tempo, e seres humanos que vivem dentro do tempo. Talvez existem aspectos dessa realidade que nossa mente simplesmente não consiga compreender completamente. Mas isso não significa que devemos parar de perguntar. Pelo contrário, talvez perguntar seja justamente uma das maneiras de aprofundarmos nossa busca. E existe ainda outro conceito bíblico que torna essa discussão ainda mais interessante. A Bíblia fala sobre eleição, predestinação e propósito de Deus, mas também fala sobre escolhas, arrependimentos, responsabilidades e decisões humanas. Como essas duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Como? De um lado, a soberania de Deus. Do outro, a responsabilidade humana. Será que uma elimina necessariamente a outra? Ou será que existe uma maneira de compreender as duas juntas? Essa é uma discussão que atravessa séculos e talvez seja justamente por isso que ela continua tão fascinante e impressionante. Agora eu quero fazer uma pergunta diretamente para você. Você acredita que o ser humano realmente possui livre-arbítrio? Sim ou não? Ou acredita que tudo já está determinado por Deus? Se Deus já sabe exatamente o que você fará amanhã, você ainda é completamente livre para escolher outra coisa?
Quero saber o que você pensa sobre isso. E não precisa concordar comigo de jeito nenhum. Pelo contrário, se você pensa diferente, explique o motivo. Apresente seu argumento. Porque talvez o seu comentário faça outra pessoa enxergar essa questão por um ângulo que nunca havia considerado. E essa é uma das propostas da série Em Busca da Verdade. Não é simplesmente dizer às pessoas o que você pensa. É fazer perguntas e investigar. É comparar ideias. É estudar e buscar compreender. Não é apenas estudar, é buscar compreender o que estuda. Se você gosta deste tipo de conteúdo sobre Deus, Bíblia, fé, razão e espiritualidade, inscreva-se já no canal, deixe o seu like e compartilhe este episódio com alguém que gosta de discutir questões profundas sobre Deus e a existência. Envie para o pastor, envie para um parente, para um amigo. Eu sou Edson Ponciano e esta é a série Em Busca da Verdade. Enquanto existirem perguntas, a nossa busca continua. Em busca da verdade. Inscreva-se já no canal, tá? E deixe seu comentário. Tchau, tchau.